Hoje, a maioria das pessoas quer uma fórmula para o sucesso, um atalho, o curso da moda, a especialidade médica que mais está dando dinheiro, a única forma de estudos que aprova todo mundo. A busca por atalhos e fórmulas prontas está em todo lugar na vida moderna. As pessoas querem um caminho seguro, sem riscos e viver os benefícios de uma vida acima da média, de uma vida de destaque, sem ter que pagar o preço, sem ter que correr os riscos. A verdade é que poucas pessoas têm coragem de tomar decisões e seguir a vida que elas têm vontade. E o resultado é que a maioria das pessoas acabam ficando frustradas, vivendo uma vida diferente daquilo que elas esperavam, mas também não têm coragem de correr atrás do que elas querem. A verdade é que o mundo está precisando de autenticidade. Inclusive esse óculos aqui é de um youtuber extremamente autêntico, que eu costumei assistir no YouTube, se chama Daniel Dalen. É um óculos bem legal. E o mundo de hoje precisa de mais pessoas que tenham coragem para tomar suas próprias decisões e correr atrás da sua autenticidade, sacrificar essa necessidade de ser aceito, essa sensação de pertencimento, que é uma coisa que está enraizada na gente, para poder tomar decisões mais autênticas e estar mais adaptado para o mundo de hoje. Quem ousa ser diferente, traçar o seu próprio caminho, inevitavelmente vai ser julgado. Mas também não existe destaque, não existe fazer uma coisa diferente sem você seguir a sua própria intuição, inovar, correr riscos e tentar criar suas próprias tendências, não apenas seguindo aquilo que já existe. Então eu estou muito empolgado para conversar com vocês sobre isso, e a verdade é que a vida de quem só tenta agradar os outros é muito frustrante. Desde crianças, nós somos educados para seguir um padrão de agradar aquilo que nossos pais dizem, os nossos familiares, e reprimir a nossa autenticidade, a nossa criatividade. E isso explica porque que tantas pessoas ficam frustradas, às vezes, por não conseguirem fazer aquilo que elas têm vontade. Muito por conta do que a sociedade vai pensar, do que os amigos, do que os parentes. E isso impede que essas pessoas tomem as suas próprias decisões. Eu entendo, eu já fui assim também, mas se todas as suas decisões forem baseadas em fatores externos, você nunca vai ser feliz de verdade. Você nunca vai desenvolver a sua própria forma de viver, a forma que você quer viver, a forma que você acredita. A verdade é que essas pessoas, elas escolhem cursos porque os pais delas disseram, aceitam um trabalho simplesmente pelo status ou por aquilo que ela acha que vai ser bom e não pela sua vontade, não por aquilo que ela quer fazer. Criar conteúdo, muita gente tem vergonha, muita gente tem medo de se posicionar, de falar o que acredita, simplesmente porque aquilo não vai agradar a todo mundo, simplesmente porque a gente tem que ter a coragem de desagradar algumas pessoas para realmente fazer a diferença nesse mundo. E o problema é que mesmo você tendo às vezes sucesso financeiro, você conseguindo uma posição de destaque, você vivendo uma vida dos sonhos para outras pessoas, você pode sentir que aquilo não te pertence. Sem autenticidade, tudo pode parecer extremamente vazio, e eu conheço muitas e muitas pessoas que têm medo de seguir aquilo que elas têm vontade, simplesmente pela opinião dos outros. E quando a pessoa não se permite ser autêntica, ela se desconecta de si mesma e tem dificuldades para evoluir, encarar aquilo que é uma decisão difícil, uma decisão que vai fazer diferença na vida dela. E a falta de autenticidade, de fato, impede o crescimento pessoal e, mais do que isso, impede que você se diferencie. Então, ser autêntico é uma arma secreta. Ser autêntico é talvez uma das habilidades mais valorizadas nesse mundo, nos dias de hoje. Então, para você fazer parte de uma parcela da sociedade que encontra o seu lugar, que se sente extremamente realizado, você pode seguir o caminho da manada, você pode seguir uma coisa pré-definida, desde que aquela decisão seja completamente sua. Não tem problema. Mas o que eu quero aqui é provocar esse pensamento de tentar refletir que tipo de coisas você pode ter deixado de fazer simplesmente por não ter a coragem de ser autêntico. E ser autêntico é uma arma secreta. Quando você é autêntico, o mundo presta atenção. A autenticidade, ela gera a capacidade de se conectar, de exprimir as suas ideias. Eu vejo, por exemplo, quando estava na faculdade de medicina, o tanto de pessoas que julgaram o fato de eu ter começado a produzir conteúdos aqui na internet. E aquilo fazia parte da minha autenticidade. Aquilo fazia parte da pessoa que eu queria ser, da pessoa que eu me enxergava lá no futuro. Alguém que tinha uma presença digital, alguém que trabalhava com internet, alguém que tinha negócios que não só trabalhar como médico ali, e tudo bem trabalhar como médico, mas eu me enxergava de uma forma um pouquinho diferente. E aquilo foi uma das coisas que começou a impulsionar na minha cabeça essa necessidade de agir de uma forma diferente. E a autenticidade, ela é uma arma secreta, ela é um poder que você tem
porque você não vai se encaixar em nenhum padrão pré-definido. Você simplesmente vai criar uma categoria nova. Então você não precisa convencer as pessoas, você não precisa se esforçar para ser aceito. As pessoas naturalmente vão começar a se interessar ou respeitar simplesmente por você se tornar uma pessoa genuína. E isso que eu falei vale para o mercado de trabalho, para as redes sociais, para relacionamentos, qualquer área da vida. Quando você tem coragem de aceitar quem você é, quem você quer ser e fala sobre aquilo abertamente, as portas vão se abrir. Eu tô falando aqui mais baseado na diferenciação profissional, nos estudos, na construção de uma carreira, coisas que eu falo aqui no meu canal. Mas tudo que eu tô conversando envolve outros aspectos. Se você parar bem para pensar, eu tenho começado a me vestir de uma forma um pouco diferente, porque eu tenho mudado um pouco a minha imagem, mudado um pouco a forma como eu me visto, inclusive comprado um óculos que antigamente eu nunca teria coragem de usar, justamente porque eu tenho me tornado mais autêntico em não apenas um único aspecto. Não apenas no aspecto de crescimento profissional, mas também de crescimento pessoal. E isso é uma coisa que foi muito difícil para mim no começo. Primeiro porque eu me considero uma pessoa extremamente tímida. Vocês podem não achar isso, mas eu sou. E as pessoas, elas começam a perceber quando você está conversando com o coração. Quando você é uma pessoa real. E o mundo de hoje, ele tem ditado tendências, a gente tem que lidar com novas profissões, com novos aspectos, com novas percepções, seja você médico, advogado, o que quer que seja, um posicionamento digital, a presença de líderes na internet, a presença de um posicionamento firme, marcas, influenciadores, a gente tem vivido um mundo onde as pessoas precisam se posicionar para crescer, para serem diferentes. E os líderes, as pessoas que são autênticas, elas se destacam ainda mais no meio disso tudo, porque elas criam identificação e uma confiança. As pessoas que não têm medo de expor suas crenças e opiniões criam uma audiência extremamente engajada, uma audiência de pessoas que acreditam naquilo, como se fosse um clube de pessoas que pensam de forma semelhante. Até porque ser autêntico te torna único. E quando você constrói uma coisa baseada na sua vida, quando você, no seu consultório médico, na sua carreira de advogado ou nas viagens que você faz na sua família, começa a construir um estilo de vida próprio, uma visão sua daquilo que você enxerga para a sua vida, você se diferencia automaticamente. Assim como a gente pode aprender com a história da Red Bull. Em vez de competir no mercado tradicional de refrigerantes, a Red Bull criou um novo segmento de drinks energéticos. Isso não existia antes da Red Bull. O que hoje é uma tendência mundial, que tem vários formatos, várias marcas que falam sobre drinks, tem drinks energéticos e tentaram imitar o que a Red Bull fez. O resultado é que lá na criação deles e até hoje, eles se tornaram uma referência absoluta, dominaram o setor. Então, se eles não conseguiam competir em outra categoria de refrigerantes que estava extremamente competitiva, eles mudaram a ideia para uma empresa de energéticos. Eles criaram uma nova categoria. E isso é válido na criação da sua imagem pessoal, da sua própria autenticidade. E quem tenta ser igual a todo mundo acaba tendo que ocupar espaço no mercado saturado. Enquanto que você tem coragem de escolher a sua especialidade, escolher o seu curso, escolher a sua carreira, porque você sabe exatamente onde quer chegar. E não necessariamente você precisa saber cada passo, mas você sabe que vai pagar o preço para poder construir aquilo de uma forma autêntica. Porque você tem coragem de se posicionar e sabe também procurar as melhores ferramentas, as melhores alavancas, as melhores oportunidades para poder construir uma coisa sua. Quem cria o seu próprio espaço se torna líder em uma área que é única. Uma área onde ela é a pessoa referência naquilo. Da mesma forma como a Red Bull criou isso. E, na verdade, se você analisar a história da Red Bull, é muito interessante como eles se posicionaram com uma marca extremamente associada a esportes radicais, patrocinaram vários eventos, então eles construíram todo um branding, eles construíram uma imagem, um lifestyle que foi passado através da marca, simplesmente através dessa nova categoria de alimentos que eles criaram. Então, esse exemplo é simplesmente uma coisa que a gente pode pegar e adaptar para tudo na vida. A gente pode pegar isso para adaptar na forma como a gente vai captar pacientes, na forma como a gente vai atender na advocacia, por exemplo, na forma como a gente se posiciona na internet, na forma como a gente aparenta para outras pessoas offline também. Então, como a gente aparenta como profissional, como estudante, como que a gente se veste, tudo isso reflete em como a gente se enxerga e aonde a gente quer chegar. Eu sei que isso pode não fazer muito sentido aqui no contexto do meu canal, mas é um pensamento que eu vejo que fez diferença na minha vida, que está fazendo, eu estou vendo cada vez mais sobre isso. Então, como de fato ser autêntico na prática? Como que eu acho que as pessoas podem começar
a construir a sua própria autenticidade, de pouquinho em pouquinho, começando a se posicionar. Você pode até pensar assim, cara, mas eu não quero ter uma presença na internet, eu não quero produzir conteúdo. Tudo bem, não tem problema, mas você provavelmente vai ter que lidar com pessoas, vai ter que desenvolver uma imagem, nem que seja dentro da empresa que você vai trabalhar, dentro da coisa que você vai fazer da vida, nos seus estudos. Enfim, existem muitas oportunidades para ser uma pessoa autêntica. A verdade é que para começar a ser autêntico, você precisa parar de buscar aprovações externas para todas as suas decisões e começar a se perguntar qual o verdadeiro motivo de você estar fazendo aquela ação. E tudo bem no começo não saber e seguir apenas a manada e seguir o que os nossos pais falam, mas fazer isso da sua forma. Como, por exemplo, eu fui mudando um pouco a forma como eu me enxergava no curso de medicina e como médico a partir das minhas experiências e das minhas vontades. Segunda coisa, parar de copiar cegamente o que já existe. Pessoal, a cópia é uma coisa natural, é uma coisa que existe e é uma coisa que a gente precisa lidar. Mas, a verdade, inclusive, você pode começar copiando de um certo modo. Não copiando tudo, copiando e colando. Mas você pode começar copiando uma coisa e depois adaptando para o seu formato. A gente só aprende, a única forma de ter criatividade é através de inspirações. Então não existe uma outra forma para você ser autêntico que não tendo referências. Então você precisa ter referências, você precisa ter leitura, você precisa ter referências visuais, você precisa conhecer aquilo que você quer copiar e se tornar. Então é necessário que você adicione à sua vida boas referências, boas músicas, bons filmes, bons livros. Desenvolva o seu gosto pessoal e tenha coragem de se posicionar. Então tenha coragem de exprimir aquilo que você acredita, de ter ideias próprias, de falar aquilo que você pensa. Isso vai fazer com que você ganhe respeito. Quarto ponto, entender que ser autêntico tem um preço. Algumas pessoas vão te criticar, tem pessoas que já me criticaram por várias coisas, as mais variadas que vocês puderem imaginar, mas as pessoas certas, as pessoas que se identificam com você vão te seguir e admirar e fazer parte de uma comunidade, de um grupo maior de pessoas que defendem os mesmos ideais, pessoas que acreditam naquilo que você fala. E é muito legal quando você sente que está começando a construir uma espécie de movimento. Como, por exemplo, eu sinto que aqui no YouTube eu tenho construído um movimento de pessoas que estudam mais, de pessoas que se dedicam mais, de pessoas que querem crescer em vários aspectos e acabam crescendo tanto na vida pessoal como na vida profissional e se tornando pessoas mais inteligentes, produtivas, pessoas melhores, pessoas que agregam no mundo. E é muito legal ver a comunidade que a gente construiu aqui no YouTube, tudo porque eu tenho começado a ser autêntico. A verdade é que a maioria das pessoas vai assistir esse vídeo e vai simplesmente deixar de lado, preferir seguir o fluxo e jogar o caminho do seguro. Tudo bem, não é para todo mundo esse caminho que eu tô falando aqui. Mas se você quer estar na frente de 99% das pessoas, precisa ter coragem de pensar diferente, agir diferente, e a autenticidade sempre vai vencer no longo prazo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. De fato, existem muitas pessoas mais velhas, de 30, 40, 50, 60 anos, que perceberam que passaram a vida inteira tentando agradar os outros. E isso reforça que ser autêntico exige essa percepção para mudar aquilo, virar a chavinha em determinado momento e começar a perceber que para ter uma vida mais única, uma vida que você goste mais, que você admire depois, você precisa começar a tomar suas decisões. Então, eu quero saber agora se esse vídeo fez sentido e se você já começou a fazer mudanças para viver uma vida mais autêntica, ou isso aqui te ajudou de alguma forma. Por favor, comenta aqui embaixo. Faz toda a diferença para mim ter esses comentários de vocês me dizendo se o que eu falei fez sentido ou não, até porque eu leio todos os comentários, eu acredito muito no que vocês falam, eu gosto muito de pensar sobre eles, de refletir. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aí embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir.